E a nossa cultura é romantização da maternidade, ou seja, aquela grávida, ela está influenciada com o mito da romantização da maternidade. Ela está sofrendo várias influências todos os dias nas novelas, nas revistas, nos jornais, nos filmes sobre a romantização da maternidade. Então, quando ela se vê grávida e ela não corresponde àquele estereótipo que ela criou do papel de uma mulher que descobre que será mãe e ela não se enquadra, ela não se encaixa naquele estereótipo, isso traz várias emoções que ela não sabe lidar muitas vezes e por isso ela vem nos procurar. Por isso ela começa então a procurar psicólogos, terapeutas, tá? Para atendimento. Olá, olá pessoal, espero que tudo bem com vocês. Aqui é Rafaela Esquiavo do Mater Online. Este é um canal que visa divulgar para psicólogos, psicólogas, informações a respeito dessa área chamada psicologia perinatal. E o que você ganha em se dedicar aqui a assistir essas lives? Conhecimento escasso. Menos de 1% dos psicólogos no Brasil sabem algo sobre a temática da psicologia perinatal. É uma área em expansão, em crescimento no Brasil e que poucos psicólogos têm esse conhecimento. Então, aqui você acaba tendo um conhecimento raro que na maioria das vezes você não aprendeu na sua graduação, você não aprendeu na sua pós-graduação. Tá? E é uma área que tem crescido muito. Então, vale muito a pena você se organizar para participar dessas lives e ter aulas gratuitas. Essas lives, elas nada mais são do que aulas gratuitas. Se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Rafaela Esquiavo, eu sou psicóloga perinatal, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado estudando essa área, sou autora de centenas de textos científicos e pesquisas realizadas nessa temática da psicologia perinatal e também autora de alguns instrumentos que os psicólogos perinatais utilizam na clínica, no hospital, no atendimento a gestantes. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa live. O título, né, o tema que nós vamos falar hoje é: existe uma área na psicologia que estuda as emoções na gestação? Será que existe uma área dentro da psicologia que a gente começa a estudar, investigar as emoções durante a gestação? Certamente alguns de vocês já estudaram um pouquinho a respeito, né, do período gestacional, quando vocês estavam cursando psicologia, lá na disciplina de psicologia do desenvolvimento. Quando a gente estuda psicologia do desenvolvimento, nós aprendemos que o desenvolvimento humano acontece da fecundação à morte do sujeito, né? Então, antigamente a gente acreditava que era do nascimento até o sujeito completar a adolescência. A ciência avançou e esse conceito foi modificado e hoje nós estudamos que o desenvolvimento humano acontece desde a hora em que espermatozoide e óvulo se encontram e o desenvolvimento acaba quando a gente morre. E então existe todo um estudo aí de desenvolvimento humano que não parte muito do lado psicológico, né? Quando a gente está estudando aí o desenvolvimento fetal, por exemplo. Dificilmente durante este período de graduação a gente vai estudar sobre as emoções das gestantes. Nós ficamos, né, ali, aprendemos que existe o período germinal, embrionário, fetal, nascimento, o recém-nascido, né? A primeira infância, e aí vai indo. É isso que a gente estuda, né? As tarefas, os períodos. Mas o que acontece de psicológico nesse momento? Tanto no feto, bebê, embrião, e na mulher também que está gestante. Esses conteúdos, eles ainda são um pouquinho
invisíveis dentro da maioria das graduações de psicologia. E é neste ponto cego que eu entro. Por isso estou fazendo essas lives gratuitas aqui para vocês. Inclusive estou oferecendo um workshop chamado Introdutório de Psicologia Perinatal. Então, se você ainda não garantiu a sua vaga, inclusive para participar deste workshop, vale muito a pena, porque esse conhecimento sobre as emoções vivenciadas por gestantes ainda é um ponto cego na nossa formação. Nós não estamos aprendendo ainda sobre isso como deveríamos na faculdade, mas isso logo tenho certeza que será revertido. Nós estamos aqui no próprio Mater Online formando dezenas e dezenas de professores universitários que dão aula nos cursos de psicologia. Muitos deles dão aulas nas disciplinas de psicologia do desenvolvimento humano, que esses professores, né, que vêm estudar aqui com a gente, estão mudando também essa realidade dentro de algumas faculdades. Ainda não é em todas, pois existem muitos professores universitários no Brasil. Curso de psicologia existe bastante no Brasil, né? Dos últimos 20 anos cresceu bastante. Mas uma partezinha nós já estamos conseguindo aí formar e alguns alunos já estão tendo o privilégio, né, de aprender um pouquinho sobre essa área. Mas se você, de repente, já é psicólogo, já é psicóloga ou é um estudante de psicologia e ainda não está aprendendo sobre essa temática, fica aqui comigo, porque durante essa semana, todos os dias, às 10 horas da manhã e às 5 horas da tarde, eu quero conversar sobre essa temática com vocês. Então, vamos lá, meus amores. Nós temos um problema, tá? Dentro da psicologia entre os psicólogos. Qual é esse problema? Segura, gente, porque algumas pessoas já seguem aqui o Mater Online e estão acostumados, mas outras pessoas estão chegando aqui pela primeira vez, está sendo a primeira live que assiste, e é bom já ir se acostumando, que as lives aqui doem um pouquinho o coração. Aqui eu falo de algumas verdades que às vezes machucam um pouquinho psicólogos por conta dos conhecimentos, né? Que a gente vai adquirindo baseado na nossa própria experiência de vida, conhecimento do senso comum que a gente acaba tendo como verdade e não é. Aqui no Mater Online, como eu sou uma professora com mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu priorizo conhecimento científico, tá? Então, aqui vocês vão me ver sempre falando de fatos baseados em evidências científicas, tá? E o que nós temos de dados? Que muitos psicólogos no Brasil vivem esses aspectos, né, relacionados à maternidade nas suas ações enquanto psicólogos, baseados no conhecimento do senso comum. E o que é o conhecimento do senso comum? É aquele conhecimento que não é científico, que não foi pesquisado. E um dos principais que nós vivemos é o conceito chamado romantização da maternidade. Não sei se você já ouviu falar ou não em romantização da maternidade, mas ele é um grande vilão entre nós, psicólogos e psicólogas. Por quê? Quando a gente acredita na romantização da maternidade, Rafael, o que é a romantização da maternidade? É acreditar que as mulheres, quando elas engravidam, a emoção que elas apresentam é de plenitude e felicidade. Muitos de nós, quando descobrimos que uma pessoa está grávida, é inevitável que um parabéns não saia, né, da nossa boca. Então, a gente geralmente fala parabéns. O problema já começa aí. Isso é uma romantização da maternidade, por exemplo, pois nós temos uma porcentagem muito alta de mulheres que, quando descobrem a sua gestação, felicidade, alegria, plenitude, não é a emoção que ela está sentindo naquele momento. E quando um psicólogo olha para ela e também diz parabéns, é como se fosse um atestado de que mais uma pessoa não vai conseguir compreendê-la. Mais uma pessoa, mais um profissional, né, não vai conseguir compreender as emoções que ela está sentindo naquele período de gestação. E isso é muito sério, gente. É muito sério. Por quê? O que nós temos de dados científicos? Mais da metade
E eu repito, se você tiver aí com papel e caneta, anote. Mais da metade das mulheres no período de gestação estão apresentando alguma alteração emocional significativa. Rafaela, o que é alteração emocional significativa? Ansiedade, estresse ou depressão. Ansiedade, estresse e depressão durante o período de gestação pode trazer uma série de consequências para essa mulher durante o período de gravidez e para esse feto bebê também, tá? Consequências como nascimento prematuro, baixo peso, problemas de saúde mental ao longo da vida desse sujeitinho que ainda nem nasceu, tá? Só que eu quero falar mais sobre isso lá no nosso workshop, tá? Porque vai demandar aí um pouco mais de 30 minutos, 1 hora para estar explicando para vocês sobre saúde mental. Neste momento, o que eu preciso deixar claro para vocês é que mais de 50% dessas mulheres vão sofrer de alterações emocionais significativas no período da gestação. Ou seja, enquanto o senso comum acredita que essas mulheres estão radiantes, saltitantes, felizes, plenas, porque descobriram que serão mães, há evidências científicas que mostram que mais da metade delas estão apresentando emoções como ansiedade, estresse e depressão. Porque a gente tem dados também que mostram que no Brasil mais de 50% das gestações não são planejadas. Se mais de 50% das gestações não são planejadas, essa mulher, quando ela descobre que está grávida, quando ela pega o teste, né, e tá lá positivo, ela não estava esperando aquela gestação. E aí muitas emoções, inclusive negativas, vão acontecer nessa hora. Pensamentos de aborto, pensamentos de por que comigo, que raiva, que ódio dessa situação vão acontecer. E essas mulheres, quando elas vão expressar esse sentimento para as pessoas ao seu redor, nem sempre são bem compreendidas. Muitas delas vão ser, inclusive, rechaçadas, né? Elas vão ser discriminadas, essa é a palavra que eu queria lembrar aqui. Muitas delas vão sofrer preconceito e discriminação, tá? Então elas vão ouvir, imagina, você não pode sentir isso vai passar para o bebê, ou Deus castiga, né? Você não pode sentir isso, uma gestação, uma gravidez é uma bênção na vida de uma mulher. Então, se ela conta, né, o fato dela não estar feliz como ela, né, acreditava que deveria estar, e ela, na realidade, sente o oposto disso, e às vezes conta para o parceiro, às vezes conta para a mãe, para a irmã, para uma melhor amiga, e ela sofre esse tipo de discriminação, né, esse tipo de fala, que vem aí da romantização da maternidade, ela muitas vezes se cala, ela se acha um ET. Por quê? Porque ela também pensava isso sobre outras mulheres, né? Onde já se viu uma mulher não querer ser mãe, onde já se viu uma mulher ficar chateada, né? Ou querer fazer aborto e de repente ela está pensando sobre isso, ela fica assustada, porque muitas vezes ela era a primeira a atacar pedra na outra. E agora que aconteceu com ela, o que ela achava que não iria acontecer, ela apresenta as mesmas emoções. E aí ela se cala, não fala com ninguém. E aí a gente tem um certo problema quando ela procura um psicólogo, uma psicóloga para falar sobre isso, e esse psicólogo e essa psicóloga não tem conhecimento sobre essa área, não tem conhecimento sobre as emoções vivenciadas durante o período de gestação, e esse psicólogo, essa psicóloga também entrega para ela falas do senso comum, falas de uma maternidade romantizada que não vai ajudar a cliente, que não vai ajudar aquela mulher. Na realidade, alguns psicólogos que têm essa conduta se tornam um fator de risco para a saúde mental materna. Ou seja, o psicólogo que deveria muitas vezes ser o profissional da saúde mental nesta hora, ele se torna um agente da doença de acordo com a sua conduta. Se não for baseada, né, numa conduta de não romantização da maternidade, sim, o psicólogo pode sim ser um profissional que vai somar as outras coisas que está acontecendo ao entorno dessa mulher e aí potencializa como um fator de risco.
Porque se nem com um psicólogo, uma psicóloga, essa mulher pode contar, pode conversar sobre as emoções, com quem ela poderá, não é mesmo? Então, aí a gente tem vários agravos de alterações emocionais significativas que vão acontecendo aí ao longo deste período, tá? Portanto, nesta live, eu preciso mostrar para vocês que, sim, mulheres no período perinatal vão apresentar emoções, mas não são as emoções da fantasia, né? Do imaginário da maioria da população brasileira, que é um imaginário de que as emoções elas são positivas, são emoções agradáveis. Na maioria dos casos, elas não serão agradáveis, tá? A primeira coisa que passa emocionalmente quando uma mulher descobre que está grávida é um sentimento de ambivalência. Não sei se você recorda ou não, mas durante a graduação, muitas vezes a gente aprende sobre o conceito de ambivalência. Mas eu vou reforçar aqui, lembrar a memória de alguns que pode ser que tenham se esquecido, ou talvez não tenham realmente aprendido, né, em algum momento aí da graduação ou da profissão. Ambivalência significa dois sentimentos opostos coexistindo ao mesmo tempo, como, por exemplo, amor e ódio, tá? Então, uma mulher, quando ela descobre que está grávida, independentemente se ela planejou aquela gestação ou não, ela não está livre da emoção de ambivalência. Ela vai sentir prazer e desprazer ao descobrir que está grávida, tá? E isso é muito importante. Aquelas que planejaram a gestação, que desejavam a gestação, vai acontecer ambivalência, mas vai prevalecer mais as emoções positivas. Que bom, eu já queria, eu estava esperando por isso. Mas será que era esse momento mesmo? Ah, eu achei que ia ser só o mês que vem, né? Então, algumas coisas assim, emoções ambivalentes, né? Elas vão surgir. Por outro lado, mais de 50% das mulheres não planejam a gestação no Brasil. É isso que a maioria das pesquisas mostram. E aí, quando a gente tem essas mulheres que não planejaram a gestação em nosso país e elas pegam o teste e descobrem que estão grávidas, algumas delas vão apresentar reações bem contraditórias, né? No sentido de que está esperando, né? Que a mulher fique feliz. Não, ela vai ficar triste, chorosa, raivosa, muitas vezes com pensamentos até, né? Que ela mesma iria contra, com emoções e pensamentos que ela mesma prega contra, vai contra, e ela se sente, né? Muitas vezes com aquele próprio pensamento também durante aquele momento, tá? Mas também, mesmo que ela esteja ali apresentando emoções negativas, alguma emoção positiva vem ao mesmo tempo, tá? Nossa, né? Chegou o momento, vai ser agora. Poxa, eu não queria ser mãe, mas já que aconteceu, né? Fazer o quê? Entende? Então, o lado positivo também vai existir aí. Inclusive, eu gosto muito de contar uma história de uma gestante que certa vez eu atendi e ela me procura porque ela queria informações sobre como colocar o filho para adoção, porque ela não podia ficar com aquela criança, isso já estava bem claro para ela, e ela queria colocar para adoção, mas ela queria orientações de como fazer isso. E aí ela vem então passar por mim. E eu acho explícito, né, a ambivalência nela, porque ela vai colocar para adoção aquele sujeito e ela não vai pegar informações no hospital, com advogado, ela vai pegar as informações com quem? Com uma psicóloga, né? E ela mostrava muita ambivalência, porque ela dizia assim: ah, eu fumava, mas como eu tô grávida, parei de fumar. Aí eu atravessava a rua como uma louca. Mas agora que eu tô grávida, eu olho para um lado, eu olho para o outro, para ter certeza, para não sofrer nenhum tipo de acidente por causa desse bebê, tá? Esse é um tipo de ambivalência muito que eu gosto de falar nas lives, né? Muito clássica de uma mulher que não queria o bebê, iria colocar ele para adoção e ao mesmo tempo mostrava esses comportamentos de zelo e cuidado, né? Com o bebê
feto aí, tá certo? Então, as emoções, elas vão existir. E aí tudo vai depender de como essa pessoa vai vivenciar a gestação, tá? As emoções, elas vão podendo ter alterações ao longo do período gravídico, tá? São 9 meses aí de gestação que são divididos em 3 trimestres. Geralmente, essa ambivalência maior é apresentada no primeiro trimestre, que é quando as mulheres geralmente descobrem a gravidez, a gestação. E aí começa aí dando uma estabilizada nas emoções no segundo, no terceiro trimestre também. No entanto, é importante dizer aqui para vocês que apesar de estabilizar a emoção, é naquele sentido mais positivo ou mais negativo, né? Mas há várias mudanças. Por quê? O primeiro trimestre é bem diferente do segundo trimestre, que é bem diferente do terceiro trimestre. Então, os trimestres em si, eles são totalmente diferentes. Um é marcado pela novidade da informação, o outro é marcado pelo conhecimento, né, maior. Olha, eu estou grávida, sinto os movimentos fetais, reconheço que tem um bebê aqui porque agora a minha barriga cresce, ganho, né, secundários aí da sociedade, ou sofro discriminações da sociedade que antes eu não sentia por estar grávida, né? Porque o segundo trimestre fica a evidência que aquela mulher está grávida. E o terceiro trimestre, geralmente as preocupações com o parto, com o nascimento da criança, começam a vir à tona. Então, são emoções distintas, características de cada um dos trimestres, importantes, né, que a gente conheça para que a gente possa atender bem essas clientes. As mulheres no período de gestação estão começando sim a procurar psicólogos. Tá na clínica. Inclusive, se você já atende gestantes ou já atendeu, já recebeu aí na sua clínica, comente aqui para que eu possa saber se você atende já uma gestante ou se já atendeu em algum momento, tá? Para que a gente possa ter uma noção aí também, né, de quantas gestantes já estão começando a buscar aqui pelo atendimento do psicólogo. A cada ano vem crescendo, tá? Vem crescendo mais o número não só de gestantes, mas de tentantes. Ou seja, aqueles casais que estão tentando engravidar, mas por alguma coisa, por algum motivo não estão conseguindo. Aqui a Pamela falou que ela já atende ou já atendeu, a Dayana também, a Simone também, tá? Muito legal aqui. Deixa eu ver, a Mariana também está dizendo que ela atende ou já atendeu. Percebem, pessoal? As mulheres nesse período estão já procurando pelo nosso atendimento, sim, tá? Exatamente por quê? Porque existem emoções muito fortes que elas vão alterar a percepção daquelas mulheres, elas muitas vezes não se reconhecem, né? Muda bastante, principalmente porque essa gestante, ela não está em Marte, ela está na Terra. E mais especificamente no Brasil, porque aqui a maioria de vocês estão no Brasil. Eu sei que deve existir algumas pessoas de fora do Brasil, mas a grande maioria é daqui do Brasil. E nós vivemos uma cultura da nossa nação. E a nossa cultura é romantização da maternidade, ou seja, aquela grávida, ela está influenciada com o mito da romantização da maternidade. Ela está sofrendo várias influências todos os dias nas novelas, nas revistas, nos jornais, nos filmes sobre a romantização da maternidade. Então, quando ela se vê grávida e ela não corresponde àquele estereótipo que ela criou do papel de uma mulher que descobre que será mãe e ela não se enquadra, ela não se encaixa naquele estereótipo, isso traz várias emoções que ela não sabe lidar muitas vezes e por isso ela vem nos procurar. Por isso ela começa então a procurar psicólogos, terapeutas, tá? Para atendimento. Vamos ver o que a Laís está falando aqui. Eu estou atendendo uma grávida e um homem que é tentante com a esposa. Show, Laís, né? Muito bom. Então, ela tem aí 2 clientes, né? Um
tentando engravidar e ao outro cliente já grávido. E isso, gente, vai ser uma frequente, tá? Agora, a partir desde o ano passado, o número já começou a aumentar, né? 2021 foi maior a procura do que em 2020, 2022, com certeza a procura será maior do que 2021. Por quê? Porque nós estamos começando a crescer também em números de psicólogos especializados nesse tipo de atendimento. Quem é o psicólogo que geralmente tem conhecimento específico, científico, para atender tentantes, né? Casais tentantes, mulheres grávidas, mulheres no parto, no pós-parto. Hoje não é a nossa temática parto e pós-parto, nós estamos falando de emoções na gestação hoje aqui nessa live, tá? Mas o fato é que existe um profissional para fazer atendimentos a partir de conhecimento científico já produzido para essa área, que é chamada psicologia perinatal. Talvez seja a sua primeira live aqui no Mater Online e você está aqui até porque está curioso para saber o que significa perinatal. Então, eu já vou até matar essa sua curiosidade. Peri significa o entorno. Natal significa nascimento. Perinatal significa ao entorno do nascimento, tá? Então, estar planejando engravidar está em torno do nascimento? Sim, está. Estar grávida está em torno? Está. O parto? Também. O pós-parto? Também. Né? O desenvolvimento do bebê? Também. E outras questões, como práticas educativas parentais, luto materno, tudo isso está em torno também, tá? Então, perinatal significa isso. Deixa eu ver aqui o que a Laís falou, uma necessidade de se encaixar dentro de padrão. Isso, né? A Laís aqui, ela tá confirmando o que eu acabei de dizer. A mulher, ela se sente naquela necessidade de se encaixar ao padrão e aí ela vem e procura pelo nosso atendimento. A Dayana tá falando aqui, eu atendi uma mulher em luto pelo filho e que engravidou durante o acompanhamento. Certo, olha só, então a gente tem aí mulheres, né? Que estão em luto também, porque perderam um bebê por algum motivo, ou aborto, ou perda fetal, ou nascimento natimorto, e por aí vai, né? E isso afeta, né, o psicológico, as emoções dessas mulheres. E sim, existe conhecimento produzido em uma área, né, dentro da psicologia, que são os profissionais chamados psicólogos perinatais, psicólogas perinatais, que se debruçam a estudar todas essas questões, desde o planejamento familiar até o pós-parto, tá? Então, todas as emoções. Então, por que elas acontecem, como a gente pode trabalhar, técnicas que podemos utilizar, instrumentos que podemos aplicar, tá? Então, é importante a gente ter conhecimento de que existe essa área. E é por isso, gente, que eu estou convidando vocês para participar do workshop introdutório de psicologia perinatal, porque é nesse workshop, e será neste evento, que eu vou falar detalhadamente para vocês a respeito dessa área da psicologia perinatal, sobre saúde mental materna, sobre quais instrumentos você pode utilizar para aplicar e investigar, tá? Aí a saúde mental da sua cliente. Porque a maioria de nós recebemos esse público na nossa clínica. Esse público, ele vem. E a gente pode atender esse público sem ser psicólogo perinatal? Porque agora, Rafaela, que você está falando que existe essa área, eu fiquei confusa. Será que eu posso mesmo estar atendendo essas mulheres? Porque eu nem sabia que existia psicologia perinatal até, né, ver uma propaganda aí do workshop e fazer a inscrição. Olha só, você pode atender, não existe nada dentro do Conselho Federal de Psicologia que te proíba. Mas acontece que existem conhecimentos que vão facilitar o seu atendimento, esse processo. Até porque, se a gente recebe uma mulher grávida com alguma queixa, né? Talvez a gente tenha que trabalhar com essa mulher num período curto, porque esse bebê vai nascer. Uma das queixas, por exemplo, que costuma chegar bastante para a gente na nossa clínica é
Não estou feliz com o sexo do bebê. Descobri na semana passada, o ultrassom revelou que é um menino, mas eu queria muito uma menina e agora eu só penso em me matar. Eu só penso o que será da minha vida. Eu sempre quis uma menina, eu já tinha até escolhido o nome quando eu tinha 14 anos de idade. Hoje eu tenho 34 e era o nome que eu ia dar, mas eu não tenho como dar esse nome porque é um menino, né? E por aí vai. Então essa pessoa ela procura, é muito frequente uma queixa do sexo do bebê, né? Vir parar nas nossas clínicas. Eu não posso ficar com essa pessoa até essa criança completar 3 meses, 4 meses, né? Eu preciso saber técnicas, inclusive, para ser mais ágil, rápida nesses atendimentos. A vinculação mãe-bebê precisa acontecer antes dessa criança nascer. E às vezes eu vou ter que fazer isso em 5 meses, porque não são mais 9 meses. Essa mulher ela não descobre que está grávida e descobre o sexo do bebê. Vai levar algum tempo aí até ela descobrir o sexo do bebê, né? Então, eu não tenho 9 meses para trabalhar com essa mulher. Às vezes, eu vou ter menos tempo. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, sim, vocês podem atender e tá tudo bem, não tem nada que impeça. Mas existe conhecimento científico produzido. E se você quer oferecer atendimento de qualidade, vem acompanhar aqui o Mater Online todos os dias. Eu vou fazer lives para vocês às 10 horas da manhã, às 5 horas da tarde. Todos os dias, além dessas lives, tem conteúdos gratuitos para vocês em formatos de vídeos longos, vídeos curtos, carrosséis, postagens de imagens, podcasts, tá? E este evento, que é o maior evento da América Latina, por sinal, tá? É o maior evento de psicologia perinatal aqui do Brasil e da América Latina. Então, não deixe de participar deste evento. Sempre que você puder, participe dessas lives, principalmente se você atende ou está começando a receber essa demanda na sua clínica, porque existe conhecimento produzido que nós não aprendemos na graduação e eu estou aqui querendo oferecer para vocês, para que a gente possa realmente mudar a realidade da saúde mental de mulheres neste período que a gente chama de perinatal, tá? Então, o que eu preciso dizer aqui para vocês, gente? Que existe pelo menos 3 milhões, vou repetir, 3 milhões de mulheres no Brasil que engravidam por ano. Por ano. Todas, 100%, todas essas mulheres vão ter alterações emocionais, 100% delas. Porque você tá lá, andando, caminhando, feliz e contente ou triste, né? Na sua vida, seja lá como for, você tá caminhando. Aí, de repente, você engravida. Você não reage de forma neutra, a não ser que você estiver em coma ou em surto psicótico, para não reagir à informação de que está grávida. Então, você vai ter uma alteração emocional quando você descobre que está grávida. Concordam comigo? Deu para entender? Só não vai ter reação se você estiver em coma, né? Ou se você estiver em surto psicótico. Fora isso, não tem como não reagir à informação de que você está grávida, tá? Seja emoções positivas ou negativas. Mas então vai existir aí uma alteração emocional, ok? Só que, lembra que eu contei para vocês no começo dessa live que mais de 50% das mulheres grávidas não planejaram a gestação? Se mais de 50% dessas mulheres não planejaram a gestação, isso significa que as alterações emocionais, elas podem ir mais para um lado negativo do que um lado positivo. Algumas mulheres, elas podem ter alguns fatores de proteção, tá? Que vão fazer com que ela, mesmo que não tenha, né, planejado aquela gestação, consiga levar aquela gestação tranquilamente. Porque às vezes ela pode dizer assim: ah, eu não tinha planejado, mas se viesse também estava tudo bem. Eu sabia, eu estava me arriscando mesmo, né? Eu já tinha parado de tomar a pílula mesmo, eu às vezes transo sem camisinha mesmo, né? Eu sei que eu estava correndo um risco. Mas ela não planejou. Mas tá tudo bem, ela estava ciente que ela tinha aquele risco, né? E aí ela pode lidar de uma forma saudável e tranquila com o restante da gestação.
Mas vão existir, gente, um pouquinho mais de 50% dessas mulheres que elas não vão reagir bem, não, tá? E aí elas vão para uma alteração emocional significativa. O que é significativo, Rafaela? É uma alteração emocional que pode afetar a saúde mental daquela mulher, tá? Que aí a gente está chamando de ansiedade, estresse e depressão, ok? Então, aí são as alterações emocionais significativas, tá? E mais de 50%, como eu disse para vocês no começo dessa live, vão apresentar ou estresse, ou ansiedade, ou depressão. Ou seja, mais da metade delas vão estar apresentando, sim, alterações emocionais significativas. 3 milhões de gestação. Agora, sabe quantos psicólogos têm conhecimento específico sobre as emoções de gestantes? Menos de 2 mil. São mais de 3 milhões de gestações por ano. Menos de 2 mil psicólogos com CRP ativo têm conhecimento científico específico sobre as emoções vivenciadas durante esse período. Talvez você fosse um desses psicólogos quando entrou aqui nessa live. Hoje a gente está encerrando a live e você já é uma nova psicóloga, um novo psicólogo, porque você não está entrando aqui como você não está saindo daqui como você entrou, não é mesmo? Me conta aqui, o que você aprendeu na live de hoje? Eu quero saber para o que ela foi útil para você hoje. Eu sei que você não aprendeu tudo sobre as emoções no período de gestação, porque numa live curta não é possível ensinar tudo. Por isso eu quero que você vá participar do nosso workshop introdutório de psicologia perinatal. Mas eu gostaria também de poder receber esse feedback de vocês. Eu passei aqui, 40 minutos do meu tempo me dedicando a trazer conhecimento científico de qualidade para vocês. E o que eu gostaria agora de receber é um feedback. O que é que você aprendeu na live de hoje, tá? Então, quem puder agora, se você está assistindo aí do YouTube, do Facebook, do Instagram, e puder compartilhar comigo o pouquinho que você aprendeu hoje, porque eu só passei poucos conhecimentos aqui de forma bem rápida. Tem gente que pode dizer assim, Rafa, olha, eu aprendi que existe ambivalência durante o período de gestação. Outros podem dizer, Rafa, eu aprendi que existe mais mulher precisando de atendimento do que psicólogo para ofertar esse atendimento. Deixa eu ver aqui. A Laís. Já estamos falando das emoções. Você pode falar um pouco do luto nesse momento? Que seja o luto da própria rotina, ou luto de sonhos, que talvez não se realize, ou outros lutos. Ou, deixa eu ver aqui. Ô, Laís, a gente vai ter uma live sobre luto materno. Então, não sei se você já fez a sua inscrição para participar do nosso workshop introdutório de psicologia perinatal, mas se você não fez ainda, olha só, faça a sua inscrição, porque você recebe e-mails informando as lives que nós vamos falar durante essa semana e semana que vem, tá? Esse é um tema que eu acredito que é da semana que vem, não é dessa semana. Mas então eu vou falar sim sobre luto. Te convido a ver lá os nossos e-mails que a gente manda para vocês. E descubra lá qual vai ser o dia, o horário dessa live e não perca, porque vai ser uma live completa para falar só sobre esse assunto, tá bom? Deixa eu ver aqui, Aline Pereira. A importância da abordagem no trimestre e ambivalência deve ser abordada. Show, Aline! A importância das emoções em mães que engravidam após os 40 anos. Isso, exatamente. Mulheres acima de 40 anos aí vão ter várias emoções, né? Algumas que já planejavam, outras que não. Perfeito. Deixa eu ver aqui no Instagram que mais que nós temos de comentários. Aprendi sobre a importância de ter conhecimento técnico para esses atendimentos. Aqui a Mariana Alves falando. Show, legal. É importante, né? Assim como tudo que a gente se dispõe a atender, nós precisamos de conhecimento teórico, técnico, para poder oferecer um serviço de ética e de qualidade, né? A Laís aqui, eu fiz o workshop anterior e foi incrível. Show, Laís. Então, continua aqui com a gente, não perca, faça o workshop de novo e fica olhando lá na sua caixa de e-mail, porque a gente manda e-mail para você, tá bom? E vai ter a data, o tema certinho dessa live sobre luto,
tá? Vai fazer de novo o workshop, legal. Muito bom. Então é isso aí, pessoal. Obrigada por não me deixarem no vácuo, né? Terem falado aí o que vocês aprenderam com temas de psicologia perinatal, para você sair daqui dessa maratona de lives e do workshop tendo um conhecimento, gente, que menos de 1% dos psicólogos têm. Repito, menos de 1% dos psicólogos no Brasil têm. Então, são conhecimentos importantíssimos, raros. E melhor, gente, está sendo de graça, não é mesmo? Né? Ganhar, ter conhecimento já é ter poder, né? Já é poder fazer muitas coisas que a gente não faria sem o conhecimento, imagina de graça. Então, vamos aproveitar aqui toda essa semana, semana que vem, e se preparar para o nosso workshop também, tá certo? Pessoal, nós temos uma hashtag para mostrar que nós estamos unidas por um mundo melhor. Então, a hashtag é Psi por um mundo melhor, tá certo? Então, se você for postar aqui um print dessa live, se você for mencionar o Mater Online, se você for fazer uma pergunta, use essa hashtag Psi por um mundo melhor para eu saber que você está comprometida em ser uma psicóloga com conhecimento que vai ajudar a modificar o mundo, tá certo? Porque sim, quando a gente cuida de mulheres no presente, no período de gestação, nós estamos também cuidando dos bebês que ainda nem nasceram. Nós estamos trabalhando também com vidas futuras, prevenindo problemas de saúde mental de sujeitos que ainda nem nasceram. Então, isso é sim uma construção para o mundo melhor, e isso é sim ciência que psicólogo, psicóloga pode fazer. Olha que maravilha, a gente não precisa ficar só dependendo dos políticos do nosso país, ou sei lá de quem, para pensar no mundo melhor. Eu posso fazer um mundo melhor, você pode contribuir para um mundo melhor, e mais ainda, atuando como psicólogo, como psicóloga, cuidando de pessoas no início da vida, cuidando das suas mães, né? Desde o planejamento familiar, parto, pós-parto e etc. Beijo no coração, tchau, tchau.